Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. Estamos iniciando a nossa live do dia 24 de novembro de 2020. Como sempre fazemos, a live do Dr. Klaus. Como nós fizemos na sexta-feira, e aqui fazendo apenas um adeno, muito obrigado a todas as pessoas que participaram, visualizando o nosso evento em Pamed, que ocorreu nos dias 15, 16 e 17, 13, 14 e 15, melhor, me desculpem, onde nós tivemos grandes visualizações, muitas visualizações. Muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês, ainda que online, né? Online, mas valeu muito. Muito bem, vamos iniciar as nossas atividades para os tratamentos. Como todos sabem, e nós gostamos de enfatizar, de repetir, todo esse processo, todo esse falar da nossa parte, da parte dos espíritos, faz com que se estabeleça uma conexão com vocês que estão nos acompanhando. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor encontre guarida em nossos corações e que nós possamos, nesta busca da construção de um ser humano melhor, possamos prestar atenção no que a vida nos oferece e no que podemos oferecer à vida. Tenhamos todos a certeza absoluta que Deus nos ama, que nos momentos difíceis possamos repetir esta frase para nós mesmos: Deus me ama, Deus me ama. Porque quando nós acreditamos verdadeiramente nesta frase, quando temos convicção absoluta do amor do Pai por todos nós, lidamos com mais facilidade, com mais calma, com mais paciência, com os problemas que nos são apresentados pela própria vida. Acreditar numa proteção divina, mas acreditar para valer, acreditar mesmo, não aquela fé titubeante, não aquela fé pela metade, ou mesmo aquela fé irracional, aquela convicção, aquela certeza absoluta de que o Pai nos ama e, nos amando, sabe das nossas necessidades, e sabendo das nossas necessidades, vai nos atender de acordo com os nossos merecimentos e de acordo com as nossas próprias necessidades, que são diferentes daquelas que nós acreditamos serem. As nossas necessidades, muitas das vezes, não passa de capricho, de desejo vazio, de que a nossa vontade seja atendida. Deus nos atende sempre, sempre. Todavia, atende-nos de uma forma que nem sempre nós conseguimos compreender. E ficamos nos questionamentos infundados, que faz com que a nossa fé se fragilize. Questionamentos do tipo: por que não melhorei ainda? Por que não me curei dessa doença? Por que não recebo a ajuda que pedi? Por que tenho que sofrer tanto? Por que tantos problemas na minha vida? E estes questionamentos são vazios porque não estão sincronizados com a realidade. Não estão sincronizados porque, em vez de ficarmos em nossas orações questionando Deus ou buscando respostas que nós não temos condição de assimilar, deveríamos tão simplesmente avaliar em que circunstâncias, em que condições estamos falhando para que aquilo esteja acontecendo. O que é que eu ainda não aprendi, ou o que é que nós ainda não aprendemos, que faz com que
o processo, o problema, a doença, a enfermidade continue. Esta avaliação é a mais necessária, porque deixemos Deus como nosso Pai que nos ama e olhemos para nós, para que possamos consertarmos-nos por dentro e aí, quem sabe, recebermos aquilo que buscamos. Enfim, que Jesus fortaleça-nos nesse sentido, para que tenhamos sempre a esperança de dias melhores. Que assim seja. Realmente, é preciso considerarmos que as leis de Deus são, em grande parte, incompreensíveis na sua totalidade, para espíritos como nós, recém-saídos da animalidade, recém-saídos dos comandos do instinto esse que muitos de nós ainda nos encontramos. Pelas informações dos espíritos superiores, pelo estudo do Livro dos Espíritos, pela compreensão do Evangelho, sabemos, e isso temos condição de compreender, que há bem pouco tempo atrás nos encontrávamos numa condição extremamente difícil, e eu estou usando aqui o plural, porque a maioria esmagadora de nós nos encontrávamos nesta condição. Numa condição difícil, em luta ferrenha com os nossos instintos mais selvagens. Em outras circunstâncias, nos encontrávamos levando uma vida fictícia, uma vida ilusória, uma vida pela busca desenfreada dos prazeres da carne, dos prazeres do poder, dos prazeres do sexo fácil, da satisfação do ego. Muitos de nós ainda vivemos assim. Até pouco tempo atrás, organizávamos guerras, administrávamos povos e desejávamos que esses povos ganhassem muito dinheiro para nos satisfazer. E muitos fazem isso até hoje. No campo moral, é forçoso reconhecer a nossa pequenez. No campo moral, no que diz respeito à amplitude das nossas percepções, no entendimento do funcionamento das leis divinas, somos crianças que estamos dando os primeiros passos, tentando aprender química, física ou matemática. É impossível para o espírito, imperfeito que é, recém-chegado de um mundo primitivo, habitando um mundo de provas e expiações, na expectativa distante de ir para o mundo de regeneração, e mais distante ainda de um mundo feliz, compreender na totalidade os mecanismos, os funcionamentos ou as engrenagens das leis de Deus. É por esta razão que muitas vezes ficamos sem compreender e desejamos que os espíritos superiores nos esclareçam, nos expliquem melhor o porquê daquela situação. Como? Como se no campo moral e até mesmo intelectual temos tantas limitações, pouquíssimas possibilidades de entendimento. Aí,
Como disse o nosso irmão na prece, ficamos transferindo as responsabilidades para a vida ou para Deus. E num tom, digamos assim, até de arrogância, porque muitas vezes a nossa prece tem um tom de arrogância. Em nossas preces, queremos que Deus se responsabilize pelo aquilo que acontece conosco. Falta-nos este entendimento. É uma ilusão acreditarmos que vamos compreender na totalidade as leis divinas. No entretanto, o que nós podemos e precisamos entender já é suficiente para conseguirmos ter uma vida mais feliz, uma vida mais pacificada, uma vida em que a alegria possa habitar de verdade os nossos corações. O que está ao nosso alcance é suficiente para que entendamos o que acontece conosco. Não é possível que espíritos milenares que somos, e por uma questão de lógica, por uma questão intuitiva, compreendamos que nestas milhares de encarnação que tivemos e fizemos tanto mal a tantas pessoas, pudéssemos, numa única encarnação, que estamos ensaiando os primeiros comportamentos dentro da fé cristã, tudo seja resolvido como um passe de mágica. Uma das finalidades da reencarnação é o resgate. E o resgate é justamente não pagarmos, porque pagar nos leva a pensar em punição. E não é exatamente dentro dessa dinâmica que a vida acontece. O resgate é a possibilidade que o espírito tem de ajustar a sua própria consciência, lidando com tormentos, com dificuldades que em verdade são possibilidades que a vida propicia para que o espírito consiga, dentro dos seus acertos, pacificar a própria consciência. Sendo assim, como não entender? É muito simples de entender. Se são milhares de reencarnações perdidos no vazio das vidas vazias, se são milhares de reencarnações que estivemos vinculados à maldade organizada, como fazer brilhar a nossa própria luz numa única existência? Quando nós nos achamos um pouco melhor, vem uma luta. E quando resolvemos e acreditamos que estamos melhor, vem outra luta. E isso é bom, isso não é ruim. Não fique nervoso com a sua doença. Não fique impaciente com a sua enfermidade. Não vá por este caminho de acreditar que Deus lhe abandonou. Não permita que a revolta se instale em seu coração. Não, meus irmãos, não é este o caminho. Porque este caminho vai nos levar a quedas maiores. Ninguém está dizendo que temos que adotar para a nossa vida o conformismo. Ninguém está dizendo que temos que gostar de sofrer. O que nós estamos dizendo é que precisamos, mediante aquilo que nós já conhecemos, precisamos lidar de uma forma mais madura, mais otimista, mais perseverante com as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Ou seja, em outras palavras,
Se você é espírita, espiritualista, ou mesmo reencarnacionista, é preciso que você aprenda a viver como tal. E viver como tal não é apenas crer em tudo isso, mas é viver com base nisso. É organizar a sua vida de tal forma que de fato você viva uma vida material conectado às coisas espirituais. É preciso que você viva uma vida, embora com a necessidade do ganho do dinheiro, que você esteja sintonizado com os valores da alma. É preciso que você viva de tal forma que saiba, tenha convicção de que está aqui apenas de passagem. É nessas horas que a nossa fé é colocada em xeque, quando o desafio chega, nos convidando a vivermos segundo aquilo que pregamos, a vivermos segundo aquilo que dizemos ter convicção. Para isto, nós não precisaremos ter um conhecimento tão profundo da vida, das leis de Deus. Basta sabermos que somos, sem dúvida alguma, por mais que isto machuque o nosso orgulho, por mais que isso fira o nosso ego, somos sim espíritos demasiadamente atrasados, inferiores, para usarmos a palavra ideal. Temos relampejos de atitude no bem, temos iniciativas, temos propostas, temos movimentos, mas a nossa cultura interna, o nosso padrão mental, as nossas vinculações, os nossos hábitos, ainda nos puxam muito mais para as nossas vidas antigas do que propriamente para os nossos ideais futuros. É bem verdade que já estamos no processo de transição, de uma condição inferior para outra condição melhor. É bem verdade que temos nesta atual existência fortalecido a nossa crença no bem, no amor, em Jesus, porque a mensagem do Cristo é a grande mensagem das nossas vidas, é a mensagem libertadora. Já dizia Chico Xavier que jamais poderíamos tirar Jesus do Espiritismo, que dos 3 aspectos do Espiritismo, a filosofia, a ciência, a religião, sem dúvida alguma, era o aspecto mais importante, sem desmerecimento aos outros aspectos. É que Chico, ao dizer isto, sabia que nós somos espíritos muito, muito difíceis e precisaríamos do amor do Cristo, sendo exaltado pelo Espiritismo, para conseguirmos aplacar este vulcão que ainda existe dentro de nós e que de vez em quando ganha força, vem para fora, entra em erupção e faz com que nos tornemos agressivos, violentos, faz com que tenhamos atitudes egoístas, orgulhosas. E aí quando passa nós perguntamos: meu Deus, por que eu fiz isso? E a resposta é simples: é porque você ainda é assim. Nós não somos ainda aquilo que nós queremos ser. Se nós já fôssemos aquilo que queremos ser, nós estaríamos mais em paz, concordam? Não estaríamos tão neuróticos, tão apreensivos com um vírus que é perigoso, mas
se houvesse em nós uma crença mais fortalecida, uma fé mais robusta, um entendimento das leis de Deus, compreenderíamos que tudo faz parte de um processo que tem como finalidade maior a purificação do próprio planeta. Em outras palavras mais simples, a vida, ela não é tão complicada como muitos de nós queremos fazer parecer. A verdade é que a vida, ela é muito mais simples do que parece. Bastaria que fizéssemos a nossa parte e deixássemos que o fluxo da vida conduzisse o resto. Porque o fluxo da vida, movimentado pela própria vida, amparado pela divindade maior, que é Deus, nos faria caminhar pelo caminho seguro, que todos nós já deveríamos estar há muito tempo. Esses nossos comentários, queridos irmãos, têm apenas o objetivo de levar o alerta suave, o alerta também como consolação, porque consolar também é orientar, consolar também é tomar contato com as próprias fragilidades, com a própria dor, e também fazer isso aos outros. Isto é solidariedade. Por fim, que tenhamos a crença inabalável que Deus nos ama, que tenhamos a certeza absoluta que Deus é o nosso Pai e, sobretudo, que Jesus está no comando de todas as coisas. E então, a nossa vida será uma vida mais feliz, mais leve. Muita paz a todos. Queridos irmãos, em Jesus, busquemos ainda mais a sintonia com a equipe médica de Dr. Klaus, antecedendo a leitura do Evangelho. Busque neste momento manter os olhos fechados, o coração tranquilo, a mente serena. Vá pautando a sua respiração no movimento de inspirar e expirar, imaginando que no inspirar você vai jogando para dentro de você somente energias boas, e ao expirar você vai jogando para fora tudo que não é bom, tudo que é negativo, tudo aquilo que não te faz bem. Envolva-se no processo de tratamento. Mentalize luz na sua mente. Mentalize luz no seu corpo. Não se concentre na enfermidade. Não se concentre na doença. Concentre-se na saúde. Se você tem um problema no fígado, por exemplo, não fique repetindo para si mesmo: eu preciso melhorar, o meu fígado precisa melhorar, essa enfermidade, esse nódulo que eu tenho no fígado, essa gordura, porque eu preciso melhorar, porque eu não estou bom, Senhor, me ajude. As palavras, além da prece ser num tom melancólico, as palavras acabam fortalecendo a própria enfermidade. Então, tire o foco da doença, desvincule-se da doença, imagine luz, imagine uma luz envolvendo o órgão adoecido. E na sua mente, na sua cabeça, à medida que você vai fazendo o tratamento, vá construindo, projetando o órgão organizado, vá projetando luz
nos seus olhos, vá projetando luz nos seus ouvidos, vá projetando luz na sua boca, na sua garganta, no seu coração, no seu estômago, na sua bexiga. Vá projetando luz nas suas pernas, nas circulações. Projete luz na sua coluna. Sinta essa luz envolvendo as suas vértebras, a cervical, a lombar, o nervo ciático. Canalize essa luz para o seu intestino e que o funcionamento do mesmo se estabilize. Jogue essa luz para o seu aparelho urinário, a próstata no caso dos homens, o útero no caso das mulheres. E você vai perceber que se você relaxar, se você respirar, se você projetar luz, todo o teu corpo terá luz. Continue exercitando, continue fazendo este movimento, continue buscando a tranquilidade interior e o processo de cura acontecerá. Porque o natural é que você esteja saudável, o natural é que estejamos saudáveis. E podemos ser médicos de nós mesmos, sem dúvida alguma. Tenhamos paz. Meus irmãos, nós vamos então, já nos direcionando para a parte final da nossa atividade, lermos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item bem e mal sofrer. No item número 18, que diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa, mas é preciso merecer esta recompensa. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Aproximando-me um pouco mais do meio, apesar de estarmos aqui o tempo todo apoiando vibracionalmente, podemos resumir a mensagem desta dia de uma forma muito simples. Sofra, mas sofra feliz. Sofra, mas sofra com dignidade. Sofra, mas sem transferir a culpa para ninguém. Sofra, mas sem se revoltar com Deus. Sofra, mas sem se enfiar debaixo dos cobertores e ficar chorando o dia inteiro. Sofra, mas sofra com um sorriso no rosto. Sofra com alegria de viver. Estes são exemplos do bem sofrer, porque só o bem sofrer nos interessa, não nos interessa o mal sofrer, porque quando sofremos reclamando, quando sofremos culpando,
quando sofremos desistindo da vida, quando sofremos nos colocando como vítimas, quando sofremos acusando Deus, esta é o mal sofrer. E o mal sofrer significa tão somente que a lição não está sendo aprendida, que nós não estamos compreendendo o que deveríamos compreender com a lição que nos está sendo oferecida. O bem sofrer é sinônimo de entendimento do porquê dos acontecimentos bons e dos acontecimentos ruins. O reino dos céus, como diz a mensagem do Evangelho, é para o sofredor. Bem-aventurados os aflitos, que sabem lidar com a aflição. Bem-aventurados os sofredores, que sabem lidar com o sofrimento. Bem-aventurados os que têm problemas, mas que sabem lidar com os problemas. Esta é a perspectiva. Se não for dentro desta perspectiva, sofreremos inutilmente. E preciso que compreendamos isto. E você que está aí nos acompanhando, eu desejo saúde. Eu desejo que você, ou vocês no plural, conquistem esta saúde. Busquem esta saúde. O que nós espíritos fazemos aqui é uma parcela do processo. Tenham coragem de fazer a parcela que vos cabe. A equipe se movimenta em nome do Cristo, em nome do amor, em nome do bem. Faça você a sua parte. E tenha certeza que nós continuaremos aqui fazendo a nossa. Desejo a todos uma boa semana, com alegria no coração. Muita paz e fiquem todos com Deus.